Olá, pessoal. Dando continuidade aos pilares da avaliação neuropsicológica, o outro pilar que eu quero estar conversando com vocês hoje é a entrevista clínica. Então, só rememorando, estou trazendo esses pilares, esses quatro pilares para a gente estar conversando, a gente estar conhecendo, mas não há uma sequência, né, hierárquica desses pilares, tá? Então, a entrevista, ela é um ponto extremamente importante. É aqui que você vai estar trazendo para o paciente um momento, né, para que ele entenda o que é que ele está fazendo ali, né? Muitas pessoas vêm para o processo de avaliação neuropsicológica sem compreender qual é o objetivo, né? O que é que a gente vai estar fazendo, como é que funciona, né? Quantas sessões, por exemplo, né? E é muito importante esse processo de transparência, né, da avaliação, e uma das vias que a gente pode estar esclarecendo tudo isso é a entrevista clínica. Então, o momento da entrevista é um momento que a gente vai estar coletando as informações do paciente, que a gente vai estar compreendendo melhor o paciente, e a gente vai entender nesse vídeo de hoje que existem alguns pontos primordiais que a gente pode estar coletando qualitativamente, né, do nosso paciente e está trazendo essas informações para o laudo neuropsicológico também, tá? Então, quando a gente fala de entrevista, né, a gente está falando desse processo, né, que é central e estruturante de toda avaliação neuropsicológica, né? Todo esse exame neuropsicológico que a gente está se referindo. E é tanto que ela vai estar em relação a procedimentos, né, de aplicação e etc., ela vai ser a primeira coisa que a gente vai estar fazendo. Lembre-se que, simultaneamente, é importante que você esteja realizando toda a observação comportamental do teu paciente, tá? Então, a entrevista, ela possui algumas características, e eu vou estar trazendo para vocês hoje, né? E algumas coisas relevantes que a entrevista, que a gente precisa saber sobre a entrevista, é que esse é um processo, né, que deve ser planejado e estruturado, né? A gente precisa ter um roteiro semi-estruturado para estar nos guiando durante esse momento. E aí, lembrando essa metodologia, né, de entrevista semi-estruturada, a gente tem questões que são norteadoras, questões que são definitivamente importantes para a gente durante, para que a gente possa levar em consideração durante todo o processo, né, de avaliação, e que é nesse momento também que a gente vai estar definindo algumas coisas como a própria ou as, né, hipóteses clínicas que a gente vai ter acerca do paciente. Então, a gente precisa fazer essa coleta de informações de maneira mais tranquila possível, que a gente consiga ter o domínio de estar escrevendo, de estar anotando, registrando tudo isso. Contudo, é importante que a gente não torne esse processo mecânico, né, de pergunta e resposta do neuropsicólogo, do paciente ou do familiar, que se estiver presente, porque esse é um momento que a gente também está construindo vínculo com o nosso paciente, né? Não é um processo de psicoterapia, né, para o psicólogo, que o psicólogo ele está muito acostumado, né, de maneira geral, então não é para você estar adentrando ou se aprofundando em questões que você sabe que o cunho é mais psicoterapêutico, porque se lembra qual é o seu objetivo ali, né? Então, é importante que o neuropsicólogo ele tenha um documento, né, pré-estabelecido, e alguns têm a própria anamnese como esse roteiro de entrevista, né? Então, você pode estar utilizando, né, a anamnese como o seu instrumento durante a entrevista clínica, sim. E aí, uma das coisas que a gente não recomenda, né, é a utilização de questões fechadas, ou perdão, entrevistas puramente fechadas, questionários, escalas que vai estar mais focando em sintomas, em curso clínico, uma perspectiva mais médica, né, que para a gente naquele momento não é o nosso alvo, né?
E aí, importante para todo esse processo de condução do caso, né, eu sempre reforço muito isso, né, e em relação ao acolhimento, à aliança terapêutica, a própria comunicação, né, entre o profissional e o paciente, porque esses primeiros momentos, né, onde são realizadas as entrevistas, são momentos que são importantes e cruciais ao longo para todo o processo. E se você sentir falta durante essas entrevistas, né, da resposta de algumas coisas, ao longo da tua avaliação você pode ir complementando, certo? Mas é importante que essas primeiras sessões elas sejam mais focadas nesse discurso mesmo, tá? E aí, em relação à própria forma ou a condução ou o manejo do profissional, durante esse processo de entrevista, a gente tem que estar adaptando, né, o nosso discurso, a nossa forma de expor as questões em relação à própria questão da idade do entrevistado, as características individuais ou cognitivas ou clínicas desse indivíduo, certo? Para que ele possa compreender aquilo que a gente está falando. Né? Então, em atendimentos para, né, crianças e adolescentes, a entrevista ela tem que ser realizada, né, pelo menos é o recomendado, inicialmente com os pais alguns responsáveis, né, somente com eles de preferência, tá? Para que a gente possa coletar essas informações que provavelmente esse indivíduo, pela sua idade, não vai saber responder, como uma questão relacionada ao desenvolvimento cognitivo, motor, né? Como tudo isso tem correlação com os sintomas ou os cenários atuais que esse paciente ele está apresentando. Tá? E aí, em seguida, a gente faz essas sessões individuais também de entrevista, né? Ou, ou não, perdão, e continua com a aplicação dos instrumentos, tá joia? Com adultos idosos, a entrevista pode ser feita com o próprio paciente. Aí, salvo exceções, com queixas de pacientes que têm perdas de memória, né? Demências de maneira geral, ou qualquer outra condição que possa estar atrapalhando as informações, né? Que a gente necessita, tá joia? E caso você ache necessário em pacientes que não têm essas condições que eu mencionei, mas falar com terceiros, né, como o esposo, a esposa, os pais ou pessoas que sejam mais próximos, logicamente com autorização dos pacientes, para que a gente possa estar agregando, né, informações aos nossos dados iniciais, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas sessões, né, nessa primeira coluna, e nessa segunda coluna são as descrições, né, acerca desses pontos que a gente pode estar abordando na entrevista. E aí, os dados que são essenciais, né, para que a gente possa estar conduzindo todo o nosso processo é a própria identificação e o motivo da consulta, né? Então, a gente precisa saber quem é o indivíduo, né, quem realizou esse encaminhamento, qual é a queixa principal, o motivo dessa consulta, quais são os sintomas, as características que levaram esse paciente a esse encaminhamento, né? É importante a gente registrar qual foi o profissional e a categoria desse profissional que solicitou esse encaminhamento, né? E que o resultado, né, o nosso laudo, ele vai ser direcionado. E aí a gente vem com as especificidades em relação ao histórico do paciente, né, dos próprios sintomas, e aí é importante os sintomas nos mais diversos aspectos ou dimensões, como cognitivo, sensorial, motor, comunicacional, comportamental, funcional, classificar como esses sintomas surgiram e se desenvolveram, quais contextos eles são mais proeminentes, como se comprometem ou se limitam a adaptação desse sujeito à vida diária, né? Em relação à história do desenvolvimento,
né, gravidez, parto, se nesse momento, né, do parto houve alguma intercorrência, alguma questão relacionada à oxigenação, né, que mais? E aí a própria história de saúde geral do indivíduo, né, de outras doenças, né, ou de comorbidades que esse indivíduo ele possa estar fazendo ou que teve ao longo de sua vida, né, os tratamentos realizados, né, como foi caracterizada a sua resposta terapêutica, né, e também a história da família. Quais as patologias, as doenças, os transtornos que são comuns na família desse indivíduo, né? Então, para que a gente possa estar analisando geneticamente algumas possíveis correlações, né, que esse indivíduo ele também pode vir a ter. Então, essa parte, né, que eu estou retratando aqui, do 1 ao 6, ela tem características similares, né, à própria anamnese, e aqui, né, a partir do 7, do 8 e assim por diante, né? O 7 e o 8 ele traz, e o 9 traz mais aspectos mais correlacionados a comportamento e características do indivíduo em alguns contextos sociais, né, como escolar, profissional, e nas relações em si. Então, a própria escolaridade atual, quais as escolas que estudou, como é que era seu desempenho, algum histórico relacionado a alguma repetência, se tem necessidade de educação especial ou algum apoio da escola ou extra classe, o próprio histórico de alfabetização, se teve dificuldades ou se não teve, adaptações, né? Em relação à vida profissional, é interessante entender, né, qual tipo de atividade profissional já desempenhou ou que está desempenhando no momento, se os sintomas ou as características desse indivíduo atualmente têm prejudicado ou interferido na vida profissional, né? E em relação à vida social, compreender, né, como é que também esses sintomas estão afetando é, com relação à família, aos amigos, a colegas, a autoridades, né, como é que ele se comporta frente a subordinados, a mudanças sociais que ocorreram antes, durante ou depois do início dos sintomas, empatia, adequação social e assim por diante, tá? A partir do 10º item dessas características ou aspectos importantes para se ter numa entrevista clínica, a gente vê a presença de funções neuropsicológicas ou cognitivas, como aqui, né, citamos memória e linguagem. Dando continuidade, temos as questões relacionadas a matemáticas, habilidades visoespaciais, funções executivas, atenção e assim por diante. Então, aqui a gente não está aplicando, se lembra, a gente está na parte da entrevista, a gente não está aplicando nenhum teste, nenhum instrumento, a gente quer ouvir, né, do paciente ou do responsável, o que ele tem a nos dizer, quais são as informações relevantes, porque isso aqui também é base, né, são informações importantes, qualitativas, para adicionarmos no nosso laudo, se lembrem disso, tá? Toda informação que ela é trazida durante a entrevista ou durante a aplicação dos instrumentos, da avaliação de maneira geral, ela tem que ser registrada, anotada, porque pode ser o diferencial, né, para nos ajudar nas informações que vamos devolver, tá? Então, aqui tem algumas informações sobre memória, como esquecimento, déficit no aprendizado, de conteúdo novo, desorientação temporal, espacial, comprometimento dos hábitos e assim por diante. Com relação à linguagem, né, a própria agrafia, dislexia, parafasias semânticas e fonêmicas, né, dificuldades de articulação das palavras e assim por diante. Em relação à matemática, temos algumas informações que precisamos verificar, como relacionadas aos cálculos, né, relacionada ao aprendizado de tabuada, né, de todas aquelas operações básicas, como adição, subtração e assim por diante.
né? Como é que esse indivíduo ele resolve problemas mais simples e problemas mais complexos, familiaridade com esse vocabulário, então, gerenciamento financeiro e dentre outros, tá? Que necessitam dessa base da matemática. A próxima função, né, tem em relação com as habilidades espaciais, então essa de desorientação espacial, dificuldade para aprender novas rotas ou trajetos, episódios de apagão e assim por diante. Sobre funções executivas, né, é importante a gente se lembrar o que são, né, as funções executivas e o seu comprometimento pode gerar, por exemplo, e aí é importante a gente perguntar, né, comportamentos perseverativos, estereotipados, impulsivos, né, algumas decisões inadequadas e assim por diante. E com relação à atenção, né, é importante a gente verificar acerca da receptividade, né, a passividade quanto ao ambiente, apatia, lentificação psicomotora e assim por diante, certo? Eu elaborei algumas perguntas para que você, no final dessa entrevista, você tenha que ter bem claro, tá? Então, por que o paciente ele foi encaminhado? Qual é o objetivo dele estar participando ou realizando, melhor dizendo, esse exame neuropsicológico? Qual a caracterização sociodemográfica desse paciente? Como os sintomas surgiram e evoluíram até o momento? Como era o funcionamento do paciente antes do surgimento dos sintomas? Como o paciente desenvolveu a cognição e o comportamento ao longo da vida? Como foi o desenvolvimento do paciente no contexto acadêmico, profissional? Quais foram os principais cargos ou posições ocupadas? O paciente foi estável nos empregos que teve? Quais os motivos pelos quais mudou de emprego? Há algum diagnóstico neurológico psiquiátrico prévio? Atualmente, como é a saúde geral do paciente? Quais doenças que tem ou já teve? O paciente apresenta alguma limitação sensorial ou motora? O paciente usa drogas lícitas ou ilícitas? Quais as medicações usadas durante o exame? Isso aqui é importante, certo? A gente ter muito bem descrito, né? Qual a medicação que usa, por quê, desde quando, qual dosagem, quantas vezes ao dia, né? E há quanto tempo. Porque isso pode ter impacto direto no desempenho, certo? No desempenho desse indivíduo, em relação à avaliação neuropsicológica e aquela avaliação ela não ser tão representativa em relação à realidade, porque o indivíduo estava sob o uso de algum tipo de medicação. Então, mais perguntas, né? Algumas questões têm que ficar claras. Quem observa os prejuízos do paciente em quais contextos? Quais são as principais consequências dos sintomas para o paciente nas diferentes áreas da sua vida? Há ganhos secundários relacionados ao quadro atual? Quais? Quem são os demais profissionais que atendem um paciente? Quais são as hipóteses diagnósticas de outros profissionais que atendem o caso? E quais são os seus alvos terapêuticos? Que exames já foram realizados e quais são os seus resultados? A história de doenças psiquiátricas ou neurológicas ou outras doenças na família. Atualmente, qual é a rotina do paciente? No que ela mudou em relação à rotina anterior ao adoecimento? Qual a motivação do paciente para a realização do exame, né? Então, essas são algumas perguntas, né? E esse vídeo, ele traz esses esclarecimentos do que a gente deve ter como alvo, como foco, como direcionamento durante o processo de entrevista clínica, certo? Então, uma dica muito importante é que você tenha o domínio desse roteiro semi-estruturado que você vai estar utilizando, para que durante o processo de entrevista você possa estar conduzindo com mais fluidez, com mais segurança, e assim o paciente ele vai cada vez mais percebendo que o profissional que o está atendendo é um profissional que sabe o que está fazendo, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo
No próximo vídeo, a gente vai estar encerrando em relação aos pilares da avaliação neuropsicológica com escalas de avaliação, tá? Então, um forte abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.